O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso conseguiu extinguir 2 incêndios florestais e mantém outros 2 focos sob controle nas últimas 24 horas. Os incêndios extintos foram registrados nos municípios de Cáceres e Novo Santo Antônio. Já os focos controlados, que não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos em perímetros seguros. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais, o Tenente-Coronel Rafael Marcondes. Boa tarde, comandante. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, espectadores. Obrigado pela oportunidade. A incidência de queimadas diminuiu muito nesse ano de 2025. A gente pode atribuir isso a quê, comandante? Exatamente, 2025 teve reduções históricas. Se a gente pegar a série histórica do INPE, né, que começou a marcar os focos de calor desde 1998, a gente tem um menor índice esse ano, sem dúvida alguma. Muitos questionamentos foram feitos sobre o clima e aí a gente passou a estudar, né, vamos ver como é que foi o período de chuva, como é que foi as chuvas durante todo esse período. Então, de 98 a 2025, nós tivemos 15 anos que tiveram mais incidência de chuva do que 2025. Se a gente olhar a média histórica desse período, 2025 está abaixo da média. O índice de queimadas foi maior. Exatamente, estamos abaixo da média. Se eu olhar para 2014, que foi nesse período o ano que teve mais chuvas, teve o dobro do número de focos de 2025. Então isso é resultado, obviamente o clima tem um fator determinante nos incêndios florestais, mas é resultado, sem dúvida nenhuma, de toda a ação, todo investimento e principalmente o envolvimento da população nessa problemática. A cada ano que passa, as pessoas vêm buscando e vêm se envolvendo cada vez mais nessa temática. Então, o senhor está querendo dizer que, por exemplo, no ano que vem, né, se tivermos uma estiagem mais acentuada, menos chuvas, o Corpo de Bombeiros já tem equipamentos, tem uma estrutura preparada para manter esses focos sob controle. Por exemplo, 2024 foi um ano terrível nesse sentido, né? E não queremos que se repita. Então, hoje a força humana, a inteligência consegue controlar melhor e não depender só da natureza, é isso que o senhor está dizendo? Olha, é um conjunto de fatores. Né? Quando a gente fala da questão da natureza, a gente olhar esse ano os Estados Unidos, olhar a Espanha, Portugal, tiveram incêndios devastadores ainda com uma estrutura de primeiro mundo. Então o Mato Grosso ele vem estabelecendo estratégias de enfrentamento. Nós temos um estado do tamanho continental, gigantesco. Então a forma de se enfrentar um incêndio florestal aqui no Mato Grosso ela é diferente e é única. Temos 3 biomas distintos, todos eles com desafios ímpares e peculiares. Fizemos esse ano o Forest Fire, trouxemos especialistas de 10 países diferentes para entender o que eles fazem lá e conhecer a realidade do Mato Grosso. E eles ficaram impressionados com o resultado que nós conseguimos atingir aqui. Então o que o Mato Grosso vem fazendo? Investindo em tecnologia, principalmente, investindo em capacitação e principalmente em integração. Hoje, o estado de Mato Grosso tem a maior rede de enfrentamento de incêndios florestais do país, sem dúvida nenhuma. E é formada não só por recursos, por bombeiros, brigadistas, mas também por uma estrutura do setor privado. Foi desenvolvida, a corporação lançou esse ano o CICRAIF, que é um sistema de cadastro de recursos particulares para o enfrentamento de incêndios florestais. Então temos mais de 4.000 maquinários, mais de 4.000 brigadistas de todo o estado cadastrados nisso e fazem parte então de uma resposta integrada. Então essas são estratégias para poder fazer o enfrentamento e o enfrentamento ainda quando a estiagem for mais severa. Comandante, teve um estrago muito, mas muito grande aqui no Pantanal, tanto de Mato Grosso como de Mato Grosso do Sul. Que trabalho de prevenção tem sido feito nessa região? O Pantanal de 2024, é importante falar, foi, como a gente falou inicialmente, foi a maior estiagem dos últimos anos. E ainda assim tivemos reduções quando eu comparo, por exemplo, com 2020. Reduziu em 50%, diferente do Mato Grosso do Sul, que enfrentou uma problemática e teve indicadores recordes com relação a isso. O trabalho no Pantanal ele foi feito de maneira preventiva e de maneira antecipada. O trabalho, o envolvimento, a rede de contatos dentro do bioma ela foi extremamente importante. Hoje nós não temos nenhum incêndio de evolução em grandes proporções dentro do Pantanal, mas várias ações e intervenções foram feitas. E a gente conseguiu atender de maneira imediata. Tivemos mais de 100 registros de eventos de fogo e de focos dentro do Pantanal, mas eles todos foram extintos de maneira imediata. E isso graças a uma estrutura pré-distribuída de maneira estratégica no terreno e principalmente a interlocução com o setor do turismo, com o setor produtivo, que faz essa interlocução. E lá o risco ainda é maior porque não tem o fogo só no solo, ele pode ir para o subsolo. Exatamente. O Pantanal ele tem esse desafio, além do fogo subterrâneo, que é característica do bioma,
ainda é um local no Mato Grosso de difícil acesso, né? Alguns pontos só se chega de embarcação, outros pontos só se chega de aeronave. Então a gente precisa levar recursos, isso dificulta o trabalho, mas estamos cada vez mais nos preparando, nos habilitando para enfrentar esse tipo de desafio. E quais são as regiões do Mato Grosso, Tenente Coronel, que mais acontece essa incidência de incêndios, realmente focos, né, de calor? Porque parece que é o Pantanal, mas existe alguma outra com particularidade? O senhor falou que temos 3 biomas, né? Quais são os maiores desafios em relação a este ano, por exemplo? Esse ano, em particularmente, a gente teve uma grande problemática da estiagem mais severa na região leste do estado, na região do Araguaia. A gente observou o início das chuvas, né, e o período de seca lá se prolongou mais. Então, obviamente, isso trouxe desafios para aquela região. Então, ao longo do tempo, né, como o estado ele é uma dimensão muito grande, a gente observa o regime de chuvas, ele é diferente em cada setor. E é diferente durante épocas do ano. Então, a tendência, por exemplo, no Pantanal, ele é o último a receber a grande quantidade de chuvas. Então, em regra, dentro do estado, a gente vem direcionando recursos e o Pantanal acaba sendo o nosso último desafio. Tanto é que o período preventivo do Pantanal ele é diferente, né? Ele se prolonga até 31 de dezembro, enquanto os demais biomas do estado ele vai até 30 de novembro. Comandante, dos incêndios florestais para as queimadas urbanas. E nesse aspecto, nesse ano, o controle está mais fácil? A gente ampliou a capacidade. Dentro do perímetro urbano existe um forte envolvimento das prefeituras, que é extremamente importante, porque é ela que faz a fiscalização, né, dos terrenos sujos, quando ocorre o incêndio, a notificação, a multa, enfim, ela é aplicada pelo Poder Público Municipal. Então, o Corpo de Bombeiros desse ano estreitou relação com vários municípios, onde os indicadores de queimadas urbanas são maiores. Fizemos termos de cooperação e instituímos brigadas mistas, né? Bombeiro e brigadistas contratados pelo município para fazer esse enfrentamento. E isso vem sendo levantado os indicadores de cada município. Então é importante esse envolvimento. E como eu falei no início, a gente tem observado ao longo desses anos, cada vez mais os municípios buscando soluções, os proprietários rurais buscando soluções e o governo do estado fazendo a integração de todos esses setores. E a população tem estado mais atenta à questão das queimadas? Gostaria que o senhor reforçasse até as penalidades, né, para quem promove, este que é um crime, inclusive, em ambientes urbanos e também rurais. E se também, reiterando a pergunta, se a população tem estado mais atenta e respeitosa com a legislação? Sem dúvida, a gente tem observado um grande envolvimento da população, tanto nas denúncias e se envolver mesmo, de querer a solução desses casos, né? Ninguém admite mais esse tipo de crime. E isso a gente observa nos resultados com relação à fiscalização, né? Muitas das ações de fiscalização são veiculadas a nós através de denúncias, né? A gente consegue fazer um monitoramento, lembrando que são 2 penalidades distintas. Nós temos o crime, então a pessoa que provoca incêndios no perímetro urbano ou na zona rural, ele responde por esse crime, e tem a infração administrativa, que é a multa em cima da propriedade pelo dano ambiental causado. Só esse ano o Bombeiro já aplicou mais de 200 milhões de reais em multa em diversas propriedades dentro do estado. E esse trabalho de fiscalização ele ocorre durante todo o ano, de janeiro a janeiro. Ainda no período em que são permitidas as queimas controladas, com autorizações, a gente fiscaliza porque ainda tem pessoas que insistem em fazer essa prática sem conseguir a devida autorização. O Corpo de Bombeiros tem atuado bem aqui na Grande Cuiabá, na capital e em Várzea Grande. Agora, comandante, qual é a estrutura onde a corporação está presente nas cidades do interior? Nós estamos presentes em cerca de 27 municípios fixos. Nesse período em que a gente precisa ampliar a capilaridade, nós movimentamos e instituímos mais 83 equipes espalhadas no estado. Falta efetivo ou não? Não. É importante dizer... Não falta? Não falta efetivo. A gente vem buscando um processo de expansão dentro do estado, vem ampliando as unidades e para isso o estado vem adotando metodologias de expandir o efetivo, com contratação de bombeiros temporários, com abertura de concurso, com promoção, né, elevação de quadros dentro da instituição para que a gente consiga ampliar essa estrutura. Então o bombeiro de 2 anos para cá vem num planejamento muito grande de expansão dentro do estado, de poder aumentar a sua capilaridade e estar presente de forma definitiva em vários municípios. E nesse contraponto, nesse período mais crítico da estiagem, o bombeiro institui instrumentos que a gente chama de instrumentos de respostas temporários. Eles ficam temporariamente em alguns municípios onde não tem quartel para poder fazer gestão e dar vazão a esse tipo de ocorrência. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada e uma boa tarde.